Olá, meus camaradas, vamos para mais um vídeo desse canal e a pergunta que não quer calar: capoeira é luta ou dança? Quantas vezes já passou isso pela sua cabeça? Quando eu estava iniciando capoeira, eu também ficava pensando nisso, né? Mas nós estamos aqui no projeto Eu Li para Você. Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas que faz parte da nossa cultura afro-brasileira e a nossa resistência é o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, como vocês sabem, a capoeira escrava. Quem não está acompanhando, vejam a playlist do livro e acompanha, porque é muito interessante. Hoje, a reflexão que eu trago é do próprio livro do professor Carlos Eugênio, que ele vai dizer assim: ainda no terceiro capítulo, ele traz: se a capoeira foi capaz de suportar a pressão tremenda da violência do Estado durante longas décadas, é porque ela contou com aliados subterrâneos, apoios ocultos que se escondiam por baixo da cidade oficial que aparece nos documentos. Eu trouxe essa reflexão porque eu acho que é muito pertinente para o nosso estudo e para a nossa prática diária enquanto capoeiras. O que é que acontece aqui? Diferentemente daquela resistência que nós pensamos que a capoeira foi criada para um embate direto contra a escravidão, o que a gente percebe na documentação é que a capoeira sempre foi uma forma de negociar em todos os momentos históricos. Lembra que em 1830 houve uma repressão muito grande e depois também, né, em 1890, com a proibição total, a criminalização da capoeira, a gente quase que a capoeira, talvez não chegasse até aqui, quase a capoeira foi dizimada, mas não aconteceu por quê? Porque a capoeira sempre foi feita de negociações. Os capoeiras aprenderam a negociar, a se modificar a forma de fazer, a se misturar em vários movimentos. Por isso que nós hoje temos vários elementos na capoeira e há essa discussão tremenda, se a capoeira é indígena, se a capoeira é africana, se a capoeira é brasileira. Sempre houve esse debate, porque nós temos poucos registros da origem, não tem como afirmar a sua origem exata, mas nós podemos afirmar, pelo menos eu com a minha pesquisa, tanto as minhas pesquisas como as pesquisas que já li de outros historiadores, que a capoeira é uma prática social da cultura afro-brasileira, mas especialmente nasce no Brasil, porque só foi possível nesse contexto sócio-histórico, político, cultural do Brasil. Mas vamos continuar aqui com o professor Carlos Eugênio. Ele vai trazer Eusébio de Queiroz, que nesse momento aqui ele era chefe de polícia. Depois aquele mesmo Eusébio de Queiroz, da lei Eusébio de Queiroz, a gente fala já já sobre ela. Ele era chefe de polícia. Depois é que ele passa a ser ministro da Justiça já no governo do imperador Pedro II. Mas aqui nesse momento, lembra da repressão dos anos de 1830? Quem não viu a playlist A Capoeira Escrava, eu vou deixar no final, quando acabar esse vídeo aqui, vocês assistam a playlist, que é de extrema importância para entender todo o processo de repressão que os capoeiras passaram. E aí o que acontece? Pós essa repressão, a capoeira poderia ter um fim. Existiam grupos pequenos de maltas. Depois começa a aparecer outros grupos maiores. O que acontece? As maltas adentram na corporação. Lembra que eu falei da negociação? É exatamente isso. Ao invés de bater de frente com aquela repressão que ia dizimar a capoeira, começa-se uma negociação. As maltas se infiltram na polícia. Aí o professor Carlos Eugênio traz que os capoeiras fazem uma nova modalidade, uma nova forma de fazer capoeira. E também um outro palco. Lembra no vídeo passado que a gente falou lá de Sacramento? Aqui é o Campo de Santana, que é o palco de correrias. A própria lei de 1890, que criminaliza a capoeira, o que é que ela diz lá? Que é proibido nas ruas correrias. Na minha pesquisa em Sergipe, a capoeira em Sergipe no século XIX, também trago esse código de postura de Sergipe, de Aracaju, das cidades de Sergipe, que vai falar da proibição, antes da criminalização de 1890, dessas correrias nas ruas. Essas correrias incomodavam em muitas cidades do Brasil. Só que aqui nós estamos estudando especificamente o Rio de Janeiro. Depois nós vamos estudar outros estados. Eu estou sempre comparando com Sergipe, porque a minha pesquisa também nas fontes primárias foi em Sergipe no século XIX. Por isso eu estou sempre fazendo essa comparação, para que a gente perceba que a capoeira do Brasil não tem como afirmar em que estado do Brasil nasceu, por uma série de fatores, especialmente por conta da documentação. Então, o que é que o professor Carlos Eugênio traz para a gente refletir? Que a capoeira
traz essa nova modalidade, a capoeira entra na polícia, entra nas corporações, e isso há uma grande preocupação para as autoridades. E Eusébio de Queiroz passa a fazer outros processos também e a chamar atenção. Lembra que eu trouxe para vocês em outro vídeo o Medo Branco da Onda Negra? Foi até um livro, que eu sempre trago um livro de referência para quem é pesquisador, para quem quer começar a pesquisar, buscar essas obras, ler, começar a entender. E aí o professor Carlos Eugênio traz na página 219, eu vou ler para você. Ele diz: a primeira coisa evidente na reclamação do chefe de polícia contra as relações entre capoeiras e soldados é a proximidade entre os indivíduos de classes subalternas, mesmo colocado em pontos opostos do conflito social. Mesmo que não seja um problema novo, ele adquiria uma conotação explosiva. No momento em que as questões políticas nas províncias estavam sendo resolvidas na ponta das baionetas, este problema vai atravessar a metade do século, atingindo um novo patamar na década de 1860, durante o conflito com o Paraguai. Então, havia uma preocupação muito grande com as revoltas, né? Já conversamos aqui sobre as revoltas. Eu criei um PDF para vocês sobre as revoltas em que os capoeiras estavam envolvidos, as revoltas do período regencial. Quem quiser, coloca aí nos comentários: professor, eu quero o PDF. Aí eu vou mandar um link, vocês vão preencher e eu mando para vocês gratuitamente o PDF. Só vale colocar aqui nos comentários do vídeo. Por que eu estou fazendo isso? Para separar aqueles que querem estudar dos curiosos. Os curiosos vão embora na metade do vídeo. E os que querem estudar ficam até o final, pedem esse material gratuito para poder estudar. O que é que o professor Carlos Eugênio está dizendo aqui? Que Eusébio de Queiroz tinha uma preocupação com esse envolvimento dos capoeiras com a própria polícia, no momento em que as províncias, lembra que não chamava de estado, antes chamava província, a província de Sergipe, a província da Bahia, a província, cada lugar, cada estado que hoje conhecemos como estado é chamado de província. Então, as províncias estavam também explodindo de várias questões políticas, inclusive na minha pesquisa de Sergipe, eu trago os embates políticos, já tem uma playlist no canal sobre o meu livro. Quem tiver interesse, assiste a playlist que vai entender melhor. Havia muitos embates políticos. E essa questão da Guerra do Paraguai. Eu não consegui colocar no livro a Guerra do Paraguai, porque eu encontrei documentos em que os presidentes de província mandavam esse pessoal de Sergipe, especialmente os capoeiras, para a Guerra do Paraguai, mas eu não tive tempo de fazer análise. Não tem como a gente colocar numa pesquisa científica documentos soltos sem analisar. Eu não pude fazer análise, não tive tempo. Aí depois eu doutorado, ver uma série de coisas, não tive como fazer essa análise. Quando eu conseguir fazer essa análise, publicar algo, eu trago para vocês essa questão da Guerra do Paraguai. E em outros momentos também do canal, nós vamos falar sobre isso. Preciso de você, que você se inscreva no canal se não for inscrito, curte o vídeo para chegar para mais pessoas, para que a gente continue estudando por aqui, ok? Mas as autoridades e a sociedade tinham um medo muito grande dessa onda negra, justamente por conta da revolta do Haiti, das revoltas internas que teve aqui no Brasil, e existia esse medo muito grande. E o professor Carlos Eugênio traz para a gente essa mudança e essa mudança de comportamento dos capoeiras para a própria sobrevivência. E aí ele traz também 1840. O que é que acontece com as maltas? Eram grupos bem pequenos. Depois eles começaram a formar grupos grandes, porque começou a existir laços de camaradagem. Eu já falei para vocês muito isso aqui. Não é à toa que nós nos chamamos de camaradas. Coloca aí nos comentários se no seu grupo, se no seu movimento de capoeira você também chama os seus colegas, os seus parceiros de camaradas. Eu gosto muito, porque remete à nossa ancestralidade, né? Então, o professor Carlos Eugênio traz que a partir de 1840, né, quando houve o golpe da maioridade, ele não fala isso, né, com relação ao golpe, mas a gente vai estudando história, a gente vai percebendo o que é que aconteceu ali. Houve uma desmontagem do cenário, já não era mais aquele cenário repressivo da forma que foi a década de 1830. Então, a gente precisa compreender isso. Em cada processo histórico, em cada estado, houve algumas particularidades que nos leva a refletir sobre essa movimentação da capoeira. Então, nesse momento de 1840, modifica-se o comportamento, as maltas tornam-se grupos maiores, se envolve com a polícia, entra, né, adentra dentro das corporações e aí ele consegue uma certa proteção. Lembra que os senhores de escravos protegiam os capoeiras por ser escravos, porque eles poderiam machucar o seu patrimônio. Os senhores também, se
aproveitavam dos indivíduos saber capoeira para fazer outras movimentações. A gente já conversou sobre isso. E em 1840, o cenário se desmonta porque a capoeira começa a fazer outro tipo de negociação para a sua própria sobrevivência. Graças a essa ancestralidade, nós estamos aqui hoje com vocês conversando nesse canal. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estudar conosco. Aí o professor Carlos Eugênio vai trazer algumas crônicas e eu achei bom a gente fazer esse recorte aqui, porque a crônica jornalística é uma fonte de extrema importância para a pesquisa histórica capoeira. Já tem vídeo no canal. Assistam o vídeo sobre como fazer a pesquisa histórica capoeira. Por exemplo, nesse momento, eu estou terminando o doutorado, mas em alguns momentos que eu estou ali no arquivo, né, pesquisando na Biblioteca Nacional, eu vou buscando outras coisas. Eu escolhi o Ceará, porque o Ceará ainda não tem pesquisa histórica, acadêmica, com essa capoeira lá no Ceará. Ainda não tem. Pessoal do Ceará não tem. Você pode ser aquele que vai ser o que vai trazer. Como eu fui, né, a pioneira em Sergipe, como o professor Carlos Eugênio foi o pioneiro no Rio de Janeiro, como o Bittencourt Marques foi o pioneiro em Pernambuco, como o Figueiredo da Cunha foi pioneiro em São Paulo, você pode ser o pioneiro aí no seu estado. Eu estou chamando a atenção para o Ceará porque eu estou encontrando esses jornais do Ceará e estou separando. Se ninguém fizer, der tempo, eu faço, né? Porque eu sou pesquisadora, vou, depois de terminar o doutorado, continuar pesquisando capoeira, porque é o que eu faço há mais de 20 anos. Então, eu vou continuar pesquisando. Então, vai no seu. Já ensinei a fazer isso aqui, assiste ao vídeo, vai no seu estado, os jornais do seu estado, porque a fonte jornalística é de extrema importância para a nossa pesquisa histórica com capoeira. E aí eu trouxe um livro, sempre trago a indicação de livro para você, de extrema importância para essa pesquisa. Lá em 2010, eu fui a Pernambuco, em Recife, na Fundação, né, Gilberto Freire, visitei lá e me deparei com esse livro, O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do Século XIX. Eu não pesquisava isso, eu comecei a pesquisar, fazer essa pesquisa histórica capoeira em 2014. Eu não pesquisava sobre isso, eu falava sobre a questão da escola, sobre as leis educacionais, eu trabalhava muito com a capoeira dentro da educação física, porque comecei desde 2010 a dar aula para o curso de educação física, então o meu envolvimento com a pesquisa era ligado mais à educação física, à capoeira na escola. E eu comprei esse livro que eu achei ele muito bonito. Está aqui na minha mão. Está aqui, estou com ele aqui. Acho que não dá para ver porque é meio que de soca, né? Mas está aqui comigo, lindo, livro lindo, que eu indico para vocês, porque ensina a gente a fazer essa pesquisa. Veja como é o destino. Se você está aqui nesse canal, pode ser o seu destino fazer a pesquisa histórica com capoeira. Então, se não for inscrito, já se inscreva. Coloca aí nos comentários se você já se inscreveu, porque é importante que você pense nisso. Como é o destino? Comprei o livro, levei para casa, nem li, porque todo lugar que eu vou, eu compro o livro. Trouxe, não li e fui tocar minha vida, minhas pesquisas. Aí eu fiz pós-graduação em Direito Educacional, trabalhei com a Lei 10.632/03 e o livro lá. Quando eu passo no mestrado, que eu vou fazer essa pesquisa, né? Já contei para você, tem vídeo no canal, quem tiver interesse, faz aí um Odalisca Flix, que vocês vão entender toda a história. Que eu passei, eu me lembrei desse livro. Esse livro foi fundamental na minha pesquisa, como pesquisar em jornais, né? E foi lindo como o destino traz a gente para várias situações. Lembra que eu falei com vocês lá de Eusébio de Queiroz, que era o ministro? Primeiro ele foi chefe de polícia por 10 anos, depois ele passou a ser ministro, e aí veio a lei que a gente já falou aqui, né, de 1850, Eusébio de Queiroz. Lembra que esse livro do professor Carlos Eugênio vai até 1850. A lei Eusébio de Queiroz foi de extrema importância para a nossa pesquisa. Por quê? Ela termina definitivamente, claro que não é assim que acontece, né? A lei veio e já acabou, mas ela tem várias ações que antes não tinha para terminar o tráfico negreiro. O que isso é importante para a capoeira? Porque quando termina o tráfico negreiro, é proibida a internacionalização de trazer esses escravos para o Brasil, começa um trânsito muito forte de uma província para outra, porque começa a se vender escravo de um canto para outro com muito mais força depois da lei Eusébio de Queiroz. O que é que isso tem a ver? Por exemplo, o Negro Fortes, lá do quilombo da Jabaquara, em São Paulo, ele sai de Sergipe. E ele, com a sua capoeira, dá para perceber que a capoeira, por conta das formas que a gente encontra ali na documentação, ele ajuda os negros surgidos ali em São Paulo.
E ele sai de onde? Ele é sergipano, está lá na documentação, sergipano, Negro Forte, está em São Paulo. Porque depois da Lei Eusébio de Queiroz, houve muita movimentação de escravos dentro do Brasil. Por isso que não dá para a gente afirmar de onde é a capoeira. Porque sai de um canto, vai para outro, sai de um canto, vai para outro. Inclusive esse trânsito Bahia-Sergipe, muito próximo, né? Já falei para vocês sobre isso. Então, nós estamos estudando aqui a capoeira escrava do professor Carlos Eugênio Lembrando Soares. Estou lendo para você. Sei que muita gente já tem esse livro. Talvez seja uma oportunidade de retomar, como eu, muita gente compra e não lê, né? Porque é muita coisa para ler, muita coisa para fazer, a nossa vida vai nos atropelando. O próximo livro que nós vamos ler é Os Capoeiras e Valentões na História de São Paulo, que começa também em 1830, um ano extremamente importante. Tem também a minha obra, né? As configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Escorregar não é cair um jeito que o corpo dá. Todos estão aí no link da descrição. Quando puder, adquiram a obra, valorize os autores, porque dá muito trabalho fazer pesquisa e você, quando começar a pesquisar, vai entender isso. Mas, muitas vezes, a gente realmente não pode comprar. A gente tem que dar prioridade na vida. Às vezes, a gente não tem dinheiro mesmo, e às vezes é questão de prioridade. O que é prioridade para você? A sua educação é prioridade? Você quer estudar, quer pesquisar? Tem essa forma gratuita aqui. Se inscreve no canal, toca no sininho para não perder nenhum vídeo e você vai continuar estudando de forma gratuita. Tem outra forma gratuita. Se inscreva na minha newsletter uma vez por mês. Eu envio por e-mail uma newsletter para você que queira estudar, porque lá eu vou contando também um pouco da história da capoeira. É pequeno, é uma linguagem mais, né, didática, simples. Então, vou deixar o link aí na descrição. Você escolhe a sua forma de estudar. Quem tem condições, valoriza os autores. Quem não tem condições, vai de forma gratuita. Começa pela newsletter, começa lendo. Quem pode investir um pouquinho, lembra que eu tenho um e-book que eu escrevi de uma forma didática, simples, para facilitar aqueles que estão começando, a vida daqueles que estão começando. Por falar nisso, eu queimei minha língua. Vou inaugurar uma nova série aqui no canal. Queimei minha língua é o nome da série. Por quê? Eu disse para vocês nos vídeos passados que eu só ia fazer a consultoria, a reunião, naquele momento, dia 10 de julho. Mas aí queimei minha língua. Por quê? Porque foi tão bom o encontro. Eu pude contribuir com o projeto das pessoas, mestres de vários estados do Brasil. Então, foi muito bom. Bom para mim, que aprendi, né, para perceber mais ainda aquilo que eu já sei, da diversidade que a capoeira é Brasil afora. Que não há unidade, né? Apesar dos estilos capoeira angola, capoeira regional, a mistura dos dois, que o pessoal chama de capoeira contemporânea, né? A misturada que existe. Há a diversidade no Brasil, e isso foi maravilhoso. Aprendi muito. Também acho que ensinei, e todos eles falaram que foi muito bom. Então, o que é bom, a gente repete, né? Vamos continuar com a promoção. Eu não vou dizer de novo que vai ser a última, porque eu não sei, porque está sendo muito bom mesmo. Nós estamos lá no grupo e a gente troca, né, essas experiências, que é muito bacana. Então, quem adquirir o e-book vai ganhar essa reunião, vai estar presente nesse movimento que a gente está formando, que é muito bacana. O e-book é Metodologia do Ensino da Capoeira, trata-se da minha experiência, que eu montei para facilitar a vida daqueles que dão aula de capoeira. Se você tiver mais interesse de saber, tem vídeo específico no canal explicando, tá bom? Lembre-se, capoeira tem que ter propósito. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Então, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos juntos nessa caminhada. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.